I'm more here in a graveyard. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer um Taito para jogar RPG. O Taito é aquela basezinha que tem normalmente de um castelo, pode ser de areia, pode ser de qualquer outra coisa, que serve para você usar como cenário nos seus jogos de RPG. Esse aqui é um pedido do João e vou mostrar para vocês como é que faz um Taito mais básico, tá bom? Um abração e até já! Então vamos lá, galera, para fazer o Taito que o João pediu, eu vou ensinar a vocês o jeito mais básico. Então o que a gente vai precisar? Primeiro a gente vai precisar de algumas bandejinhas de presunto, queijo de presunto. Elas obviamente têm que estar lavadas, né? Não pode ficar com o resto de comida, de jeito nenhum. A gente vai precisar também de um estilete, a gente vai precisar de uma régua e vai precisar também de um lápis, tá bom? Super simples. Primeiro de tudo, o estilete, deixa eu ensinar uma técnica para vocês. A gente sempre está acostumado a usar o estilete com ele reto e puxando para cima, né? Tá vendo o que acontece? Ó? Toda vez que você faz isso e ele rasga desse jeito, acaba mostrando que o fio, que o estilete não está bem afiado, né? Então esse daqui é um estilete que é um pouquinho mais velho, a lâmina é um pouquinho mais velha, ainda está cortando, mas sempre que vocês puderem trocar a lâmina, vai ser melhor, tá bom? Mas assim, quando vocês forem usar, nunca use o estilete reto, como a gente sempre acha que tem que fazer. Como vocês vão fazer? Vocês vão abrir bastante a lâmina do estilete e vão tentar fazer ela horizontalmente, o mais horizontal possível. Ó. Quando vocês puxam, vocês vão ver que a linha vai ficar muito mais reta e muito melhor. Ah, legal, mas o corte que eu estou fazendo é de uma peça muito grossa. Não tem problema, se a peça for muito grossa, você vai passando, ó, várias vezes, com o estilete sempre na horizontal e sempre com ele reto. Isso daí vai ajudar a não torcer e nem entortar aquilo que você quer fazer, tá bom? Ó. Mais um pedacinho aqui. Pronto, tá? Então sempre usem, ó, aqui ficou meio ruim, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma arrumada. Sempre usem o estilete o mais reto possível, que ele vai acabar facilitando a vida de vocês. Passo 2 agora é marcar os taitos. Então eu acabo gostando dessa régua porque ela tem a lateral em ângulo de 90 graus e fica mais fácil da gente poder medir se está certo ou não os nossos ângulos. Ó, por exemplo, aqui está super torto, tá vendo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai acabar arrumando essas coisas para que o nosso Taito fique cada vez mais retilíneo. Esse daqui eu vou acabar esbanjando um pouco mais do isopor para poder mostrar para vocês. Mas nos próximos a gente vai acabar arrumando para tentar fazer alguns dentro desse mesmo isopor, tá? Eu vou cortar ali depois. Agora a gente vai fazer aqui na lateral. Deixa eu cortar primeiro. Tá beleza, tá vendo? Agora vamos para o 2. A gente encosta aqui, linha bem reta. Aqueles dois lados já estão prontos, né? Agora vamos fazer esse terceiro lado. Ups, deu uma entortadinha aqui, mas faz parte. E por último, último lado de todos.
Tá vendo como tá ruim? Eu vou trocar essa lâmina e depois eu volto para mostrar para vocês como é que fica com a lâmina nova, tá? Para mostrar como fica bonitinho isso. É isso aí, galera. Agora vamos continuar. Normalmente esses titles a gente acaba usando 3 polegadas de medida, né? Então o que acontece? De um lado da régua a gente tem as polegadas e do outro lado a gente tem os centímetros. Como a gente vai usar as polegadas, é mais fácil você já pegar uma régua que já tem a marcação, não precisa ficar calculando nem nada assim, tá bom? Então, ó, o que a gente vai fazer? Vai marcar aqui a primeira polegada, a segunda polegada e a terceira polegada. Vai fazer a mesma coisa dos outros lados. Primeira polegada, segunda polegada, terceira polegada. Tá? Esse aqui é o nosso tamanho do title normal, que a gente vai acabar usando. Quando você tiver um title certinho, marcado, a gente sempre vai segurar aqui, vai vir no title e vai afundar o lápis um pouquinho, só para ele poder dar um pouquinho de textura, de aprofundamento na peça. Tá? Você vem aqui na outra, vai fazer a mesma coisa. Se você apertar muito forte, o que vai acontecer? Vamos botar aqui. Ó. Se apertar muito forte, ó, você pode rasgar o papel. Não é isso que a gente quer, tá? A gente quer que seja tranquilinho, devagarzinho o esquema. Então, beleza. A gente vai vir aqui e vai fazer a mesma coisa com as outras laterais, ó. Vai vir no primeiro title. No segundo, que a gente já marcou aqui com... que vai dar certinho 1 polegada, né? E no terceiro, a mesma coisa. Aí. Vocês estão vendo que a gente só marcou 2? Então o que acontece? Com o terceiro aqui, ó, aqui a gente marcou 1, 2, 3, daí, não, o teto já tá bom. Não, tem que marcar até o 4. Por quê? Aqui no quarto, que a gente vai fazer 3 titles direitinhos. Eu tô vendo que tá ficando mega torto. Mas faz parte. Depois a gente tenta consertar essas coisas. Tá bom? Então vamos lá. Agora como que a gente vai fazer? A gente vai cortar essas medidas externas que estão tudo para fora. Então a gente vem aqui. Pronto. Então aqui a gente tem o nosso primeiro title na medida que a gente quer. Ele ficou um pouquinho torto, porque eu fui mão torta, mas dá para entender um pouquinho qual que é a moral dele, né? Se vocês quiserem, quando vocês quiserem fazer um chão mais velho, mais alguma coisa assim, vocês podem vir com lápis, ó, e marcar algumas ranhuras neles. Podem fazer bem aleatório, não precisa se preocupar. Se vocês quiserem fazer tijolinhos, vocês podem vir marcando alguns tijolinhos também, tá? Uma coisa que é interessante é sempre fazer com que um tijolinho esteja na linha do outro, tá? Você nunca vai fazer seguido um junto com o outro, porque senão acaba ficando um pouco feio. Ó. Isso aqui vai servir também para fazer os titles de parede,
que a gente vai acabar fazendo em outro momento, para vocês verem também como é que funciona, tá? Então vocês podem ir fazendo ranhura e vão fazendo esses titles do jeito que vocês quiserem. Ah, legal, eu quero fazer agora, eu quero colar o title com num outro isopor. Que cola que eu tenho que usar? Vocês têm que usar só ou a cola branca ou a cola própria para isopor. Se vocês usarem Super Bond ou Tech Bond, ó, vou colocar um pouco aqui, eu vou mostrar para vocês o que acontece com essa cola, tá? Deixa eu só. Pronto. Eu vou deixar a cola agindo aqui, mas vocês vão ver, ó, que ela começa a corroer todo o isopor. Chega até a dar uma borbulhadinha, tá? Então vocês podem colar com essa aí? Não, não pode, porque não é o que vocês querem. Vamos só esperar aqui mais um pouco a cola fazer efeito, que eu já vou mostrar para vocês uma coisa bem legal. Ah, legal, Iberê, mas a cola está precisando de um detalhamento. Tudo bem, você pode passar essa cola, ela vai dissolver um pouco do isopor, e daí vocês usam isso aqui como se fosse uma armadilha de ácido, tá bom? Então beleza, galera, ó, depois de um minutinho aqui que eu deixei, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui, ó, como ficou mais fundo. Se a gente colocar mais tinta, isso aqui vai ficar mais fundo ainda, inclusive ele pode chegar a furar o plastiquinho, tá? Agora eu vou dar pra vocês a melhor dica de todas. Isso daqui, o que é? É um pedaço de papel alumínio enrolado, que você pode apertar bastante ele. E vocês dêem uma olhada aqui, ó. Tá vendo que tá liso ainda a textura? A gente quer que esse chão seja de pedra. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o papel alumínio e vai começar a passar em toda a peça. Isso daqui vai dar uma textura de pedra. É interessante passar de vários jeitos diferentes para poder dar uma textura bastante boa. Como é um vídeo demonstrativo, eu vou deixar essa peça aqui sem textura nenhuma para vocês verem, tá bom? Ah, legal, mas eu queria que também tivesse um chão de madeira. Então, para um chão de madeira, o que a gente vai fazer? Você viria aqui, você pode fazer ou com a régua ou então no lápis, se você tiver as manhas, ó. E você vai arrumando tábuas de diferentes tamanhos, tá? Daí você pode marcar aqui a tábua onde que ela vai. Ó. Então você tem tábuas de diferentes tamanhos. E para dar textura, o que a gente vai usar? A gente vai usar uma escovinha de aço. Então a escovinha de aço, uma coisa que é importante é você sempre seguir a linha da tábua que você quer. Então a gente vem aqui no canto, ó, e vai puxando algumas vezes até estar na quantidade de textura que está no seu gosto, tá bom? Isso aqui depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, ó, a gente vai ter texturas com pedra, textura com madeira, textura só o rachado e a parte da pedrinha em si, tá bom? O que é legal é que isso daqui ele serve para quase todas as coisas. Esse daqui é um material que ele é bem difícil de achar aqui no Brasil, a gente quase nunca acha, e esse daqui é o isopor. O isopor, ó, se vocês forem ver, essa bandejinha de frios, ela também é chamada de Depron. Vocês podem achar em quase qualquer papelaria. É só pedir para o material de arquitetura, que eles têm várias dessas placas de várias espessuras diferentes, tá? Esse daqui é a melhor coisa, mais fácil que vocês vão achar, e é onde ela pega mais fácil as texturas que você quiser dar. O isopor, esse daqui é só um pedacinho, né? Ele não pega a textura tão fácil, ó. Mas ele acaba servindo também por uma série de outras coisas que depois eu vou mostrar para vocês nos futuros vídeos, tá? E esse daqui, ele é um chamado XPS. Então o XPS é como se fosse o isopor. Só que acontece, o isopor ele tem as bolinhas
que são para fora. Essas aqui são bolinhas minúsculas, muito pequenininhas. E elas acabam, ó, se você passa o dedo, você acaba marcando ela muito fácil. Então quando você vai usar um negócio de textura desse, você acaba passando a textura muito mais fácil para a peça. Tá? Como ela é mais difícil de achar, a gente vai acabar usando só a nossa plaquinha tradicional. Então tá aqui, deixa eu pegar bastante textura. E é isso. Agora vamos para a parte da pintura. Então vamos lá, agora vamos para a parte da pintura. Então para a gente pintar, o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, nós vamos passar uma camada preta em todo o title. Aqui eu estou usando as tintas da Silver Bright. E estou usando a nossa Wet Palette. Tá? Então vai molhar aqui o pincel. Aqui não precisa tomar muito cuidado não, porque como é uma peça um pouco mais rústica, você pode ir pintando de qualquer jeito que você quiser. Se fosse uma miniatura, a gente ia ter 1 milhão de cuidados diferenciados. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a diferença entre um e outro. Entre uma textura e outra, com alguns detalhes de como pintar, mas aqui é sempre interessante a gente acabar pintando as ranhuras também. A ranhura que eu digo é a parte funda de cada um, então a peça tem que ficar bem preta. As tintas da Silver Bright, quem for usar, vocês vão ver que elas são um pouco brilhosas, mas isso aí não tem problema, porque no final você vai passar um spray ou um verniz fosco, e daí ele vai ficar do jeito que a gente quer. Se você usar tintas de outra cor, ele já vai ficar fosco desde o começo. Tá? Essa aí é uma característica da tinta da Silver Bright, e nem por isso é ruim, porque sempre tem como dar um jeito. Ó, é interessante também a gente pintar as laterais, porque senão a lateral vai ficar branca, daí fica um pouco feio, na verdade. E se você quiser usar uma luva para não pintar os dedos, também é uma boa. Agora, enquanto a gente espera secar, a tinta seca muito rápido, então enquanto a gente espera secar, eu vou preparando a outra tinta aqui, para a gente poder ensinar umas técnicas super legais para vocês. Tá? Então, olha só, aqui a gente tem a tinta preta, né? Tinta preta é a nossa base. O que a gente vai fazer? A gente vai misturar um pouquinho de tinta cinza. Você pode usar qualquer cor, na verdade, pode misturar com verde, pode misturar com várias outras cores. Eu vou fazer vários tons, porque isso daqui é um chão de uma masmorra. É interessante pensar que essa masmorra tem várias tonalidades diferentes de chão, né? Algumas com mais musgo, outras com menos musgo. Né? Então vou misturar aqui, ó, o verde com o preto. Ah, legal, tá faltando um pouquinho do marrom. Deixa eu pegar aqui outro pincel para misturar. Eu quero que fique uma cor mais musgo. Aí, assim ficou bom. Na parte quando a gente fez a madeira, deixa eu deixar aqui de lado. Na parte onde a gente fez a madeira, que é esse canto daqui, a minha cor base vai ser marrom. Tá? Ela não vai ser preto não, ela vai ser marrom. Então a gente vai pintando aqui, é sempre bom pintar no sentido das rachaduras, tá? Porque como a tinta ainda está um pouco molhada, a gente acaba removendo um pouco ela da base, e a gente não quer isso. Pronto. Aqui já está beleza.
Agora vou misturar um pouquinho do cinza e mais verde aqui na outra parte. Vai ficar meio tosco esse, porque eu quero mostrar para vocês logo como é que fica, tá? Mas depois eu vou mostrar uns mais bonitinhos, finalizados. Agora vamos esperar que secar, e assim que secar, a gente retorna para continuar a pintura. Enquanto termina de secar ali, eu vou mostrar uma coisa para vocês. A grande maioria das tintas, elas são um pouco grossas, tá? A gente sempre tem que chacoalhar, muito bem chacoalhado, para poder misturar bem a tinta. Vocês vão ver que algumas tintas, de qualquer marca, elas inclusive chegam a separar os componentes. Então uma coisa que pode ajudar vocês a misturar a tinta, o que é? São essas pedrinhas de hematita. Então elas são pedrinhas de um material mineral, né? Que ela acaba servindo para você... Ela é vendida normalmente para fazer colar, mas lá no site do Arsenal Craft, que tem aqui embaixo no link, ele vende essas bolinhas. Então o que acontece? O bom dessa bolinha é que quando você usa ela, você coloca ela dentro da tinta, ó. Você fecha, e quando você começa a chacoalhar, ó, ela ajuda a misturar melhor. Ela ajuda a misturar melhor a tinta. Se você usar uma daquelas esferas de aço, como todo mundo diz que pode usar uma esfera de aço e tal, a esfera de aço, por causa da água que tem na tinta, ela acaba enferrujando. E daí a cor da ferrugem pode atrapalhar a qualidade da tinta e a pigmentação que você queria. Então eu sempre sugiro usar essa hematita, porque ela não solta ela acaba não soltando nenhum pedaço dela mesmo para atrapalhar a tinta, tá? Você pode usar bolinhas de vidro, pode usar bolinhas de cristal, pode usar um monte de coisa, mas ela tem um peso bom, ela é bem pesada. As bolinhas de vidro ou as bolinhas de plástico, muitas vezes elas são muito leves e acabam não tendo força suficiente para você chacoalhar se a tinta for muito pesada. E se for a bolinha de aço, tem o problema que acaba soltando um pouco de ferrugem, tá bom? Então fica a dica, ó, hematita, você pode comprar por unidade ou a cada 5 unidades, se eu muito não me engano. Então dando continuidade, ó, já deu uma secada aqui na tinta, ainda tem alguns pontos que ainda está úmido, mas vamos continuar que não tem problema. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma técnica, isso aqui foi um tal de layer, base, quando você passa uma camada principal da tinta. O legal da Silver Bright é que ela não precisa de primer para a maioria das coisas, tá? Então ela é uma tinta que ela já faz a função do primer. Então quando a gente passou essa tinta preta, ela serviu como primer e como base. Se você não sabe o que é primer, o primer ele é uma camada de tinta que tem alguns componentes um pouco diferentes, que ele gruda no plástico, e depois quando você for pintar, você vai pintar o primer. Então ele acaba criando uma maior aderência na miniatura para você pintar. Por exemplo, essa miniatura aqui, ela ainda não tem primer, ela está só no plástico original que vem. Se eu for pintar ela, provavelmente a tinta vai escorrer e não vai fixar direito, né? Compensação, essa outra aqui, ó, eu já passei um primer preto nela. Então eu posso pintar que vai acabar grudando bem a tinta e o pigmento. E quando eu encostar, não vai soltar a tinta. Normalmente as tintas que não usam primers acaba soltando a tinta de acordo com o manuseio que você vai fazendo, né? Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai fazer uma técnica que chama dry brush. O dry brush, o que ele é? Ele é conhecido como pincel seco. Então a gente vai fazer uma mistura, tá? Eu vou usar 3 cores, 3 tons aqui nessa pedra. Então primeiro de todos ele está com preto, né? Aqui a gente tem uma tinta preta com cinza. Eu vou misturar para ela ficar mais escura. Não precisava ficar tão escura assim, né? Eu vou misturar um pouquinho mais de cinza. Pronto. A gente vai tirar o excesso de tinta do pincel. Pode ir tirando bastante, tá? Até quase não sair tinta mais. Pronto.
E aqui a gente vai fazer o dry brush. O dry brush, o que consiste? Consiste em você ficar passando o pincel na base, né, que você quiser. E daí essa tinta, ela vai acabar pegando só nas partes altas. As partes fundas vão ficar preta. Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. É importante que tenha pouca tinta, para poder, conforme você vai passando, você vai vendo aonde que vai marcando o pincel. Se ela tem muita tinta, você não consegue marcar direito só as partes altas. Ela acaba pintando um pouco de tudo. Tá? Daí eu preciso pegar lá de novo a tinta? Não, você pode pegar aqui no papel. Ó. Você vem aqui, tira um pouco do excesso e vai de novo fazendo o dry brush. Aqui eu coloquei mais tinta para vocês verem como é que funciona, né? Se você coloca muita tinta, ó, ela acaba tingindo tudo de cinza. Tá? É isso. E agora a gente quer um tom um pouquinho mais claro ainda. Se vocês quiserem, vocês podem misturar aqui, que eu tinha misturado antes o verde com o marrom e um pouquinho do cinza, para dar um pouco de uma cara diferenciada. Ó, vamos usar aqui nesse pedaço aqui para vocês verem. Ó, eu não tirei o excesso. Tá vendo como que já marcou mais? Então sempre tem que tirar o excesso para não ficar tão ruim. E agora vamos fazer uma bem clarinha para poder destacar toda a nossa parte, que a gente quer as partes mais altas. Tirou o excesso. Aqui, ó, isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo que na parte mais funda ela fica mais pretinha e na parte mais alta fica cinzinha? É isso que a gente está procurando, tá? Ó, em toda ela. Eu vou passando bastante aqui, só para destacar. Aqui foi um pouco demais. O importante é que a gente não deixe essas linhas ficarem muito marcadas, porque senão fica um pouco feio, sabe? Então a gente pode ir pintando para vários ângulos diferentes, ó, para lá, para cá, para poder não deixar marcado tudo para um sentido só. No caso da madeira, a gente já vai ver que vai ser um pouco diferente, tá bom? No caso da madeira, o que acontece? A gente quer destacar todos as ranhuras que tem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma tinta um pouco mais clara, de marrom, né, um pouco mais claro, com um pincel bem seco. Deixa eu pegar o pincel, opa, tá vivo. Vou tirar o excesso. E aqui, ó, a gente tenta vir com o pincel mais lateralmente
com o pincel mais geladinho, ó, e a gente vai passando ele bem suave. Deixa eu ver um jeito que fica melhor para vocês verem. Vai passando aqui, ó, bem suave na lateral. Vocês conseguem ver o quanto que já vai destacando? Tá, deixa eu ver aqui mais perto, vocês conseguem ver? Tá com pouca luz. Tá. Molho o pincel aqui, tira um pouquinho do excesso e vamos de novo. Até chegar no tom que a gente quer. Ó, vou mostrar para vocês de novo como é que tá. Tá bom? Tá ficando aqui bom o negócio. Ó, aqui nessa parte eu não passei a escova direito, então ó como ficou feio. Tá? Aqui a gente vai passando bastante até chegar no tom. E vocês estão vendo, se eu colocasse muita tinta no pincel, ia atingir demais, inclusive nas ranhuras ia ficar bem sujo. Então aqui, quando a gente vai fazendo devagarzinho, ó, a gente vai tendo mais controle do que você quer pintar e do que você não quer pintar, tá bom? Então tá, eu vou continuar aqui e já eu volto para vocês verem. Beleza, gente. Daí aqui então eu acabei dando mais uma forçadinha, né, no dry brush, coloquei mais um pouco, fiz alguns detalhes aqui, só para dar uma enfeitada, e aumentei um pouquinho mais o buraco no poço de ácido, tá bom? Eu acabei colocando mais cola para poder esperar derreter um pouquinho mais, tá? Aqui eu passei mais uma corzinha de dry brush em cima para destacar um pouco mais, que é esse beijinho pele aqui, ó. Deixa eu ver. É a cor Cappuccino da Silver Bright, que eu acabei passando só na parte de cima. Ó, se vocês conseguirem ver, ele acaba destacando bastante a cor. E agora a gente vai fazer uma coisa que na minha opinião, eu acho super legal, que nós vamos usar o wash. Então, o que é o wash? Depois a gente vai fazer um videozinho só sobre receitas caseiras e receitas não caseiras. Mas o wash é como se fosse uma água suja. Então, é uma tinta muito diluída, não a ponto do glaze, que depois a gente vai falar de novo, mas ela acaba sendo uma tinta que é bem mais diluída do que a tinta tradicional, tá bom? Tem vários jeitos caseiros de fazer, e esse daqui eu vou usar uma receita minha, que é feita com várias coisas, que depois eu mostro para vocês qual que é a receita dela. Mas a intenção qual que é? Ó? Eu vou pegar aqui um pouquinho, ó como ela fica, como é um preto bem diluído, tá vendo? Então o que vai acontecer? Isso daqui, ele vai acabar escurecendo toda a peça nas partes mais fundas. Então ela vai ficar mais preta aonde está mais fundo, né? E na parte que está em cima vai ficar com um tomzinho um pouco mais claro. Então vamos lá passar, ó. Então esse daqui tem que esperar secar bem a tinta de baixo, porque senão vai ficar bem ruim, ó. Eu vou depositando a tinta wash em cima da tinta. Vocês vão ver que tudo onde é mais escuro, mais fundo, vai ficando mais escuro, e tudo que é mais claro vai ficando mais destacado, tá? Só que eu posso passar também na madeira, não tem problema. Eu posso passar em qualquer textura que eu queira. E as cores, os tons, tem vários tons que a gente pode fazer. O que a gente usa normalmente é um tom com preto ou um tom com amarronado para essa parte de piso, tá bom? Então vamos lá. Vou passar mais um pouco aqui. Eu vou esperar secar para poder mostrar para vocês como é que ficou. Eu sei que ele tá com esse monte de bolinhas, mas já vai sair, tá bom? Esse monte de bolinhas daqui é só porque a gente acaba usando um produto de limpeza para colocar aqui. Isso daí tudo eu vou explicar no próximo vídeo, que vai ser o vídeo só de wash, que dá pra gente testar várias fórmulas, vários jeitos de fazer. Para alguns cenários vale a pena você usar o wash que é mais barato, que é esse wash caseiro,
mas para as miniaturas acaba sendo melhor você usar um wash de empresas que já vendem, tá bom? Então eu vou deixar aqui e já já nós vamos pintar aqui o poço de ácido e eu vou mostrar para vocês como é que ficou com tudo seco, tá bom? Até já! Para sair essas bolhas mais rápido, você pode soprar. Não sei se vai dar para ver aí, mas quando você sopra, elas já saem todas, tá bom? Pronto. Agora é só esperar secar um pouquinho, que daí já vai estar 100%. Enquanto vai secando aquele lado, a gente vai pintando a parte do ácido. Então, para isso eu vou usar a cor verde capim primeiro, da Silver Bright. Deixa eu deixar aqui do lado. E depois eu vou fazer o dry brush lá dentro com a cor verde limão da Silver Bright também. Ah, mas por que você está usando duas? É para poder destacar, que nem a gente fez em todo o resto. A gente destacou o mais fundo com preto e o mais em cima com o mais claro, né? Então vamos fazer a mesma coisa porque o ácido merece. Já que seus jogadores vão acabar caindo aqui morrendo vários, não é uma sugestão isso, tá? Mas se por acaso morrer vai ser bem legal e engraçado. Então acho que ele merece um cuidado especial, tá bom? Então vamos lá, a gente pode usar aqui só o verde. Tem vários jeitos a gente pode pintar isso aqui com mais qualidade ou com menos qualidade. Eu vou pintar mais rápido só para a gente poder fazer um troço mais rústico um pouco, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o resultado final dele bem mais com mais cuidado na parte que foi pintada, tá? A gente vai lá, molha um pouquinho da tinta e vem coisando. Vocês estão vendo que aqui está misturando um pouco com wash? Tem algum problema isso? Não tem, porque acaba destacando um pouco mais diferentes tonalidades e diferentes cores que eu queria. Quanto mais complexo for a cor, mais interessante fica a pintura. Então você pode ir usando eternamente 1 milhão de cores. Claro, né? Não precisa ser literal, não precisa usar 1 milhão mesmo de cores. Mas quanto mais cor você usar, mais diferente vai ficar a pintura, mais complexa vai ficar a pintura e mais interessante ela vai ficar também, tá bom? Então, ó, a gente já pintou ali a primeira parte. Agora eu vou acabar, tem que esperar um pouquinho secar, porque se você usar sem secar, vou mostrar pra vocês, ó, como é que fica. Então a gente vai pegar aqui uma cor mais clara, nós vamos passar um dry brush aqui só na parte de cima, e ó, eu não esperei secar, tá vendo? Ele acaba misturando um pouco com a tinta do lado de fora, com a tinta que já estava lá dentro, ó. Tá vendo aqui que acaba não pegando bem? Isso a gente não quer. Isso fica feio, isso fica ruim, tá? Então tem que esperar secar antes de começar a passar a tinta de outra cor para fazer o dry. Então vamos lá, galera, ó, já secou aqui, tá? Então vocês podem ver que a tinta verde, ela acabou ficando um pouco mais escura por causa do wash que estava ali, né? Então vamos fazer um dry brush simples, com a tinta verde sem estar com o preto junto. Tá? E agora vamos fazer com a mais clara de todas, com a maçã verde. Só para ir destacando um pouco mais esse ácido. Então vamos ver como é que ficou aqui. Ó, vocês conseguem ver que o wash acabou escurecendo todas as linhas. Ó, tudo que está mais profundo ficou com mais wash. Então vou ensinar vocês a fazer um wash simplão, só para quebrar esse galho quando é assim, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma gota de água. Ó, acabou saindo 3. Vai pegar o preto e vai diluir na água. Pronto. Para miniatura isso daqui não serve, tá? Não presta. Mas para cenário não tem problema nenhum. Você pode pegar e ir colocando, ó, a diferença que já vai dando. Esse aqui ele tá muito mais grosso, tá?
muito mais escuro do que os outros. É bom que esse tom de verde, ele acaba ficando com uma cara de limo, de musgo, o que fica bem legal para masmorras subterrâneas. Tá? Com o pincel, se ficou muito, com o pincel um pouco seco, ó, a gente consegue ir tirando o excesso de wash e deixando só onde a gente quer. Vou deixar separado aqui para a gente poder ver a diferença entre eles. Tá? Precisa do preto com... Deixa eu limpar aqui. Você precisa só do preto. Então o que você faz? Vai pingar uma gotinha de água. Pronto. Vai pegar o preto e vai diluir na gota de água. Lembrando de novo, tá? Isso não serve para miniatura. Para miniatura precisa de um pouco mais de detalhe no wash. Tem uma série de outras considerações. Aqui a gente vai deixar mais escuro porque é cenário, e cenário pode ficar um pouco mais rústico. Ó. Acaba depositando o wash. Vocês estão vendo que acaba depositando às vezes muito num lugar só? Isso daqui é bom tirar. Ó, é só encostar um pouco o pincel que ele já vai saindo. Tá? Vou passar nisso aqui também. Que eu acho com preto. Tá? Vamos ver aqui se vai ficar bom. Depois eu vou mostrar a foto para vocês. E vamos tentar fazer aqui um wash com verde para poder destacar a lava um pouco melhor. Vamos lá, aguinha. Então vamos esperar secar e já já eu mostro para vocês o resultado disso. Eu acho legal quando é assim na parte de ácido, puxar um pouquinho para fora para dar uma cara mais de que espalhou, sabe? Então acho que fica bem legal quando é desse jeito. Agora é só esperar secar e daí a gente vai aplicar o verniz fosco para vocês verem o resultado final. Acho legal também quando você coloca bastante água, ó, acaba ficando meio estranhão assim, ó, e fica super bonito. Na verdade, eu acho, né? Tem gente que não gosta não. Mas ó, aqui você vai detalhando conforme você queira. Pronto. Agora vamos esperar secar. Vou botar mais um restinho aqui. Pronto. E é isso. Já já a gente volta para ver o resultado final. Beleza, galera? Então agora secou. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica com ele pronto. Deixa eu arrumar a luz aqui que tá meio estranho. Ó. Assim. Pronto. Então com ele pronto, tá vendo como tem diferença? Aqui eu mudei com verde. Eu fiz o wash com verde. Tá vendo como ele fica bem mais legal do que só com cinza? Então são momentos diferentes que vocês podem usar ou um ou outro. Isso daí não importa, tá bom? Então vocês podem fazer sempre desse jeito para poder fazer os cenários, não teria problema nenhum. Olha aqui a madeira como é que ficou diferente da pedra, a textura da pedra, ó. Esse daqui foi aquele que a gente deixou sem textura, aqui o do canto. E aqui eu ainda vou fazer um wash para dar uma escurecida, para poder mostrar para vocês como é que fica diferenciado
essa parte do ácido. Deixa eu ver se eu consigo fazer agora, com esse ochinho preto aqui mesmo. Deixa eu botar uma água. Ah, ó. Ficou melhor, né? Tá. Então é isso. Tá bom, galera? O title ficou isso, então. Agora eu vou mostrar duas dicas bastante importantes, ó. Quando a gente terminar, a gente vai acabar passando um verniz fosco, né? Eu vou mostrar, tem uma série de vernizes que dá para passar. Tem vários deles. A maioria dos vernizes que tem aqui no Brasil, eles são brilhantes. Para algumas ocasiões fica ótimo passar o verniz brilhante, mas para outras tem que ser o fosco mesmo. Basicamente, para cenário, eu prefiro o fosco do que o brilhante, tá? Eu vou mostrar para vocês um detalhe, que vocês têm que tomar bastante cuidado quando for aplicar, que o que é? Esse daqui é só o restinho da bandeja, né? Quando vocês... Deixa eu pegar uma outra bandejinha aqui. Quando vocês forem aplicar, se por acaso vocês forem aplicar verniz que seja de spray, tem que dar uma olhada na composição, porque alguns deles acabam derretendo o isopor, tá? Eu vou deixar aqui só para vocês verem. Quando for assim, é muito melhor que vocês usem o verniz de pincel, para cenário só, que vocês usem o verniz de pincel, ou que vocês tenham certeza que o verniz não vai derreter o isopor, tá? Por exemplo, esse caso daqui, ele é o melhor verniz que eu conheço de spray, que é o verniz da Acrylex. É um verniz fixador e ele é sempre fosco, ó. Ele é o fosco, tá? Esse daqui é o melhor verniz que tem para vocês usarem para todas as miniaturas, para cenário, para tudo quando for coisa. No caso esse daqui, como vocês podem ver, ele acabou não derretendo nada. Ó, tá vendo? Não derreteu o isopor. Então ele é ótimo, vocês podem usar ele sem problema nenhum. Tá? Então o que é que vocês vão fazer? O verniz, sempre quando vocês forem aplicar um verniz spray, ele tem uma série de pequenos cuidados que tem que se tomar. O primeiro de todos, qual que é? É sempre, estão vendo como está brilhante, né? Então, o primeiro de todos é sempre misturar bem, chacoalhar bem o spray. Depois, quando vocês forem aplicar, vocês vão aplicar do lado de fora. Eu vou mudar a câmera aqui, peraí. De um jeito que fica mais fácil de vocês verem. Então, vocês vão aplicar do lado de fora e vão passar pela miniatura. Se vocês começarem direto nela, é provável que aqui vai criar uma grande bolha de verniz e vai estragar o que você quer. Então isso aqui é uma técnica que já serve para todas as outras miniaturas que você for usar também, além dos cenários, tá bom? Então chacoalha bem, mantenha a distância, ó. Uma distância aqui tem uns 20, 30 centímetros. Põe para fora, ó. E daí você vai borrifando por cima, tá bom? Ó. Deixa eu dar o zoom aqui. Então aqui é o verniz, ele ainda está brilhante porque ele está molhado. E assim que terminar de secar, eu mostro para vocês como é que ficou, tá bom? É isso aí, a gente já volta daqui a pouquinho. Então tá, galera, então a gente viu hoje várias questões, né? A gente viu qual elemento usar, qual tipo de cola usar, como que faz para pintar e por último a parte do verniz, tá bom? Vocês viram também a parte da textura, que vocês podem usar ou o papel alumínio ou a escova de aço para poder dar texturas diferentes para o que vocês quiserem, e no final vocês podem fazer 1 milhão desses titles por um preço muito tranquilo. Tem alguns titles que eu fiz há um tempo atrás, ó. Esse daqui é o title que ele é de isopor, então eu deixei o isopor só para vocês verem, ó. Ele é mais grossinho, tá vendo? E esse daqui é o title de Depron ou desse da bandejinha. Então olha a diferença de grossura que fica entre um e outro, tá? Então quando você vai guardar na caixa, deixa eu mostrar aqui uma caixa. Quando você vai guardar na caixa, acaba cabendo muito mais desse fininho do que desse grossão, tá? E o fininho, ele também acaba pegando mais detalhe
de textura do que o de isopor, tá bom? Então assim, faça com o que você tiver de material. Esse isopor aqui ele é bom porque você acha em qualquer lixo de qualquer prédio grande, quando as pessoas compram televisão, e caiu tudo. Quando as pessoas compram televisão, geladeira, essas coisas, você pode pegar aqueles isopores grandão, vai quebrando e vai cortando para ficar sempre do tamanho certo, tá? Aqui eu coloquei uma arruela de metal, só para poder dar peso, porque a gente jogava em área aberta e quando batia vento voava o cenário. Então é mais ou menos isso. Eu vou deixar umas fotos agora do final do title que a gente fez hoje para vocês verem, só estou esperando secar. E qualquer dúvida vocês escrevam aí embaixo que eu respondo assim que for possível, tá bom? Abração e até mais.